porque o presidente, ele se mostrou otimista com a economia do país numa entrevista à Rádio Vitoriosa de Uberlândia, Minas Gerais, e comentou dados recentes da economia, diz que vai chegar a um crescimento do PIB semelhante ao do seu segundo mandato, a gente está falando de 7,5%. Lula também voltou a defender o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos acompanhar para a gente colocar sob o crivo crítico aqui dos nossos analistas. O Lula tem sorte, eu tenho sorte, não, eu tenho capacidade e vontade de trabalhar e montei uma equipe extraordinária. O Haddad não é um pavão presunçoso, o Haddad é um homem sério, bem formado, comprometido com esse país, e ele trabalha sabendo que a economia não tem milagre e não tem mágica, a economia é trabalho. Bom, o presidente da República falando então que o ministro Fernando Haddad faz um trabalho robusto, mas mesmo com essa seriedade de Haddad, que todos vocês já colocaram também aqui à mesa, ninguém questiona isso, é possível um resultado tão expressivo como o que acompanhamos em mandatos passados, hein, Gustavo Segré? Não acho. Na época do passado, o controle do fiscal era estrito. O Brasil tinha superávit fiscal, teve superávit fiscal expressivo, inclusive. No primeiro governo e no segundo quase até o finalzinho. Pena que não está meu amigo Piperninho para poder debater com ele esse assunto. A situação não é a mesma. Não é, claramente, não é a mesma. E cuidado, crescimento econômico não significa uma melhora nos resultados indicadores que seguem também. Devemos lembrar que uma empresa que vende muito não necessariamente lucra muito. Pode estar vendendo muito, gerando caixa, mas isso não gera lucro para continuar a investir e demais. Tem dois indicadores que preocupam muito. Déficit fiscal. E esse déficit fiscal gera um problema muito sério com outro indicador, que é a relação dívida pública versus PIB. Uhum. Nós estamos hoje com um déficit fiscal que teoricamente ia ser de 0,25 nesse ano, já furando o arcabouço fiscal que prometeu que ia ser zero. E naquele arcabouço fiscal nós atentamos a um detalhe que era não ter responsabilidade fiscal por parte do presidente. Se não cumprir, o que acontece? Nada. Então agora nós temos a possibilidade de ter um déficit, vai ser maior. Garanto para você, vai ser maior que 28,8 bilhões. E o que resta para o ano que vem? Mais um déficit. O equilíbrio do orçamento estabelece, o resultado orçamentário até agora, 3,7 bilhões de superávit fiscal. E eu digo, não vai conseguir resultado dessa forma. E aí vem a outra questão. Quando você tem um déficit, alguém tem que financiar. Como financiar isso? Emissão de dívida. Emissão de dívida, devemos lembrar, no governo Bolsonaro foi entregue para esse governo uma dívida menor a 70%. Já estamos em 78,5%. Os 80% está aí do lado. E quando a relação dívida-PIB supera os 80%, luzes amarelas. Warning, warning, warning. Isso é complicado. Então não adianta apenas pensar num crescimento. Na época do Dilma Rousseff, com empréstimos e créditos artificiais, Selic lá embaixo, na canetada, também teve um crescimento econômico muito grande. E qual foi o resultado? Catastrófico. Então, o indicador crescimento econômico somente não resolve nada. Eu, particularmente, não gosto quando alguém fala em terceira pessoa de si mesmo. O presidente Lula, peraí, o presidente Lula é que está falando. Então, eu, presidente Lula, digo tal coisa. Não o presidente Lula como se fosse outro. Imagina eu fazendo um comentário. O Segré comenta que... Não, sou eu. Pô, não tem outra pessoa. Sou eu falando. Então, não é muito representativo um comentário. Me parece uma questão mais de desejo. E não está errado. O desejo está bem. Mas se você não coloca um alicerce bom nesse crescimento, pode ruir a qualquer momento. Como que você avalia, hein, Zé? Pois é, olha, eu comecei a falar antes, eu vou repetir aqui o mesmo argumento. Logo no início do governo Lula, identificaram no Fernando Haddad e sua equipe um contraponto ao PT, que tinha influência muito forte no presidente Lula, de gastar acima da arrecadação. E aí esse grupo parlamentar, que é até liberal, apoiou o Fernando Haddad e vem apoiando o Fernando Haddad, né? Então, qual era o entendimento? É de que o Fernando Haddad seria um contraponto importante no governo para evitar a gastança. Só que aí entrou essa história de aumentar a arrecadação. É uma estratégia, eu devo dizer, de todo o governo, porque quando você aumenta a arrecadação, você aumenta a possibilidade de investimento, de obras e torna o governo melhor. Não se faz um bom governo sem dinheiro, esta é a realidade, né? Mas é preciso ter criatividade.
E o que aconteceu agora, nesse momento? É que o Fernando Haddad está com a pauta de aumentar a arrecadação. Aí os deputados e senadores disseram não, isso não pode acontecer. E aí diminuiu muito ali a possibilidade de massa de manobra do ministro Fernando Haddad de lidar no Congresso Nacional para aprovar projetos que possam aumentar a arrecadação, aumentar a taxa de impostos. Chegou a um ponto que realmente não dá para prometer mais déficit zero. Eu estive olhando aí as contas do ano passado, do mês passado, de julho, as contas fecharam em 6 bilhões de reais em déficit, né? Para ter uma ideia. Então, não vai ter déficit zero. Não tem como aumentar mais a arrecadação. E o Congresso Nacional está travando tudo isso. O presidente Lula tem razão sobre a economia. Existem dados e números positivos, mas o povo não está sentindo isso. É difícil de explicar. Mas aí fala, olha, a taxa de desemprego é a menor em muito tempo. Sim, mas a qualidade dos empregos, tanto é assim que fica difícil encontrar um funcionário que fique no trabalho porque a qualidade do emprego está baixa demais no Brasil. E os salários não estão dando conta de ir ao supermercado. Então, não adianta esses números bonitinhos, né, para fazer quadro de PIB, de não sei, né, se o sentimento das pessoas no chão das cidades é um sentimento de que não está comprando, que está difícil, né? Ô Gani, você acha que o discurso do governo federal tem de colar um pouco mais na realidade nesse momento? Tem, e o Zé foi muito assertivo no que ele falou. É exatamente esse o diagnóstico. É verdade, o Brasil está crescendo em torno de 3% desde 2022, mas a população não sente uma melhora real mesmo, uma percepção de melhora. E por quê, Evandro? Porque desde 2014 a renda caiu muito no Brasil e a inflação subiu. 2014 o PIB não cresce. 2015 e 2016 há um decréscimo do PIB mais ou menos de 3,5%. Veja, a gente está falando de uma queda de uma pandemia sem ter tido uma pandemia. E foram 2 quedas consecutivas, 2015 e 2016. Junto a isso, um processo inflacionário. Todo mundo lembra, em 2015, que o preço da energia, da gasolina, disparou, porque a ex-presidente Dilma tinha represado ali artificialmente esses preços. Aí vem 2017, 2018, o governo Temer, um governo de ajuste, teve a famosa greve dos caminhoneiros, isso prejudicou também o PIB, o país não cresce nem 2%, vem Jair Bolsonaro, logo que ele assume, né, já no ano de 2020, pandemia. Então, uma queda novamente muito forte do PIB, aí não é culpa dele, culpa, né, enfim, da pandemia, o mundo inteiro cai 4%. 2021 recupera simplesmente aquilo que tinha perdido na pandemia e aí 2022 cresce 3%, 2023 2,9% e esse ano entre 2,5% e 3%. Então, veja, foram anos consecutivos de severas crises econômicas, de inflação, então fica muito difícil. Então, qualquer crescimento agora de 3% é muito pouco perto do que a população brasileira sofreu nesses últimos 10 anos. E está muito mais difícil agora crescer, Evandro. Essa previsão do presidente Lula, né, de que vai crescer 7%, esquece isso daí. Isso aí é fake news, né? Por quê? Porque o mundo hoje ele é mais inflacionário, a China não cresce mais 10%, pelo contrário, a China cresce 4%, né? Não tem mais aquele crescimento espantoso da China. É um mundo que não caminha no sentido de mais globalização, pelo contrário, agora é a fragmentação devido a conflitos geopolíticos. Isso tem impactos inflacionários, isso tem impactos na atividade econômica. Então a situação se tornou muito mais difícil, sem contar o bônus demográfico do Brasil, que acabou, a pirâmide está invertendo, e todos os problemas fiscais que também afastam investimentos, sobe a taxa de juros, então não é uma situação fácil. Por isso que tem essa discrepância entre o dado econômico e o que a população sente na prática. E os Estados Unidos indo na recessão, né? Isso também vai impactar.